Olá pessoal, então vamos começar modelando a nossa pecinha. Vou pegar aqui, vou criar um cilindro. Vou chegar próximo aqui do cilindro. Eu quero eu quero enxergar aqui as linhazinhas, então eu vou ligar aqui essa opção do display. Vou ligar esse Garoud Shading Lines para ver as linhas. E clicando aqui no meu objeto, eu vou começar a baixar o número de segmentos aqui da rotação até ter o valor de 6 aqui. E isso aqui já tem a forma da minha pecinha. Agora eu quero transformar ele num objeto editável para mim poder manipular esses polígonos. Então eu vou clicar aqui nesse ícone, transformar em editável. E agora eu quero inserir dois cortes aqui no meio para a gente fazer uma parte luminosa aqui desse centro. Então eu vou clicar com o botão direito. Eu não estou no meu modo de edição de polígono, então eu posso entrar aqui modo de edição de linha ou de polígono. Agora sim, botão direito, vou pegar um knife. Só que como eu quero cortar de fora a fora, eu vou mudar aqui o modo em vez de line, vou botar em loop. Aí eu posso selecionar aqui uma altura, dou um clique, aí ele insere um corte total. Vou fazer mais um outro corte. E agora sim. Agora eu não quero mais essa ferramenta, eu quero selecionar todos esses polígonos aqui que eu cortei. Então eu vou ali em Select, vou usar um Loop Selection. Eu vou botar o mouse até brilhar aqui e clico em cima. Agora eu quero criar alguns polígonos para o lado de dentro. Eu vou clicar com o botão direito e vou usar o Extrude Inner. Aí eu clico e arrasto para a esquerda. Ele faz mais uma seção ali de polígonos. E agora eu quero usar o Extrude. Então eu vou clicar com o botão direito. Extrude. Vou clicar e arrastar para a esquerda para fazer essa extrusão aqui para o lado de dentro. Essa seleção de polígono eu quero salvar para colocar um material diferente nele. Então já vou em Select, Set Selection. Ele já salva essa seleção aqui para mim. Pegar minha ferramenta de mover. E agora aqui em cima eu também quero fazer um buraquinho para ter o mesmo material. Então eu vou pegar aqui a minha ferramenta de seleção. Vou pintar todos esses polígonos. Clicar com o botão direito e vou usar o meu Extrude Inner. Então eu clico e arrasto para fazer uma extrusão aqui para o lado de dentro. E depois eu vou usar o Extrude fazer uma outra extrusão aqui para o lado de dentro também. Eu queria adicionar essa seleção também para aquela que eu já tinha feito, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar dois cliques nesse íconezinho, eu chamo aquela seleção que eu tinha feito antes, pego minha ferramenta de seleção e com Shift eu vou clicar e selecionar mais esses polígonos. Agora eu tenho aqueles e esse selecionado. E com aquele lá selecionado, a seleção, eu vou vir em Select e vou dar um Set Selection de novo. Daí eu sobrescrevo aquela seleção e agora tenho ele marcado. O que eu quero fazer agora, porque se eu renderizar, esses cantinhos todos aqui vão ficar muito retos. Eu quero dar um arredondamento para eles, para quando a luz bater, a gente ter um brilhozinho a mais aqui. Então, eu quero dar um bevel em todas essas linhas, mas tem algumas que eu não preciso. Por exemplo, essa parte aqui de baixo, a gente não vai enxergar isso aqui. Então eu vou selecionar esses polígonos e vou apertar Delete para deletar. Agora, para mim selecionar todas as linhas, eu vou em Select, Select All. Clicar com o botão direito. Usar aqui um bevel. Vou clicar e arrastar para a esquerda. A gente vê que ele já faz o bevel em todas as linhazinhas. Agora eu posso soltar o botão do mouse, se eu quiser eu posso controlar o offset por aqui. Posso aumentar ou diminuir, vou deixar baixinho. E tem essa subdivisão que você pode controlar aqui, botando mais ou menos subdivisões. E ainda controlar aqui o formato desse arredondamento. Então se eu colocar umas duas subdivisões e começar a mexer aqui, você consegue ver que ele arredonda diferente ali no cantinho. Acho que isso aqui já é bom para a gente ter o brilho. Vou desselecionar todo mundo. Deselect All. Vou sair do modo de edição. Posso tirar essa ferramenta, vou voltar a ferramenta de modelar. E se a gente fizer um render agora a gente tem esses brilhozinhos ali que eu queria, por causa desse bevel. Acho que eu vou precisar estender um pouco mais aqui a parte de baixo. E talvez não precise desse bevel aqui, então eu vou voltar na ferramenta de seleção de polígonos. Vou pegar minha ferramenta de seleção retangular
e vou tirar essa função de só selecionar os visíveis. Assim eu posso selecionar todos esses polígonos aqui, só preciso selecionar o cilindro e dar um delete para deletar todos que eu tinha feito com o bevel. Agora eu tenho só o final. Posso vir no modo de edição de pontos e selecionar todos esses pontos. Só que agora eu percebi que tem alguns soltos aqui, ó. Quando eu deleto polígonos, às vezes ele não apaga os pontos, então eu posso usar essa ferramenta aqui em Mesh, Commands, Optimize, aí ele limpa esses pontos flutuantes. E agora só com esses aqui selecionados, eu posso me afastar aqui, ou até apertar F4 para olhar de lado, e eu posso puxar só em Y aqui para deixar um pouco mais comprido. Se eu segurar Shift aqui, eu posso fazer de 10 em 10, vou arredondar para 300, voltar para F1, e agora eu tenho a peça aqui. Vou criar dois materiais básicos a princípio, só para ter uma diferença. Então eu vou aqui em Create New Material, vou colocar esse primeiro material aqui para ser o geral, vou criar um segundo material, vou deixar na ordem aqui, e esse aqui eu vou botar uma outra cor. E colocar ali em cima também. Só que esse aqui está sobrescrevendo todo esse material. Só que pelo fato de eu ter feito aquela seleção, eu posso agora clicar aqui nessa bolinha amarela e arrastar a seleção que eu tinha feito ali e salvo, e arrastar aqui dentro dessa seleção. Selection aqui. Aí eu consigo isolar aquele material amarelo só naquela parte que eu gostaria. Beleza. Depois a gente volta a configurar os materiais. Vou só salvar o projeto. Agora o que eu vou fazer vai ser só dar um nome aqui, vou dar 2 cliques, chamar de peça. Agora o que eu quero fazer é colocar o eixo dessa peça bem lá embaixo, para ficar na base dela, para eu colocar isso aqui bem certinho para cima. Então um jeito fácil de fazer isso é vir aqui em Mesh, Axis Center, vou usar o próprio Axis Center, vou puxar em Y até -100, dar um executar, ele vai parar lá embaixo. E agora, se eu selecionar a peça vir em coordenadas, posso zerar minha coordenada Y e ela vai ficar certinha aqui em cima. Agora, eu quero duplicar ela várias e várias vezes, então eu posso usar aqui o Cloner do Mograph. Então eu vou colocar a peça dentro do Cloner, vou clicar no Cloner para configurar ele aqui na aba Object, em vez de linear, para Grid Array. Ele vai fazer uma grade. Só que ele está fazendo 3x3x3 em Y, que é para cima e para baixo, eu não quero só ter uma cópia para a esquerda e para a direita, então eu vou deixar só em X e em Z. Então agora eu posso até olhar de cima e fazer uma repetição grande disso daqui. Então eu vou tentar alinhar aqui pelos quadradinhos. Então aqui dá de ver que dá uns 20.000 mais ou menos, então posso arredondar o número. E depois posso começar a aumentar a contagem até eles se encostarem quase. Um menos, 20. Eu posso colocar 20 aqui também. Talvez até mais. Deixa eu ver, 21. 23. Ok. Em vez de formato cúbico, eu estava pensando em fazer um formato cilíndrico. Aí a gente pode fazer um tubo em volta aqui para ficar andando em volta assim, né? Então, esse aqui vai ser o cenário do fundo. Depois eu quero fazer isso aqui subir e descer. Para fazer uma coisa em volta, eu vou clicar aqui e vou criar um cilindro. Vou apertar F2 para ir para a visão do topo e vou aumentar esse cilindro até ele ficar um pouquinho maior só que essa peça. Vou subir ela aqui. Eu não quero essas tampas aqui, então vou vir aqui em Caps, vou tirar o Caps. Aí ele vai ficar... Deixa eu olhar isso aqui pela visão do lado, deixa eu apertar um F4. Aí eu consigo subir ele melhor aqui até cobrir tudo. Ok. Só que para mim poder ficar enxergando as peças, eu quero que ele seja mostrado no modo Lines. Mas eu quero só ele, não as pecinhas. Então, em vez de usar esse display geral aqui, eu posso clicar no cilindro e usar um tag de display. E aqui nesse tag de display eu mandar ele usar o Lines, só ele. Aí eu consigo ver ele transparente aqui.
Agora, para controlar o cloner, eu posso usar aqui nos effectors, de repente um plane effector ou um shader effector. Shader effector seria uma boa, porque a gente pode usar uma textura para controlar o subir e descer dessas pecinhas. Então, eu vou criar um shader effector, só ter certeza que ele está aqui na minha aba effectors, ok? Só que daí, por enquanto, a gente só viu ele se mexendo, o tamanho da escala, ó, porque estava habilitado aqui na aba shader no padrão, ligado para ele mexer a escala. Mas não é isso que eu quero. O que eu quero é mexer a posição e mexer essa posição Y aqui, para cima e para baixo. Então, eu vou colocar aqui uns 500 para cima. Só que por enquanto ele está aplicando em todas as peças. Para a gente fazer ele isolar, a gente tem que vir aqui na aba Shading e criar algum tipo de textura. Então, se eu criar, por exemplo, um gradiente aqui, ó, de preto para branco, ele vai fazer um gradiente aqui nas pecinhas. Se eu criar, por exemplo, um noise, ele vai fazer um ruído ali nas pecinhas. Dentro do próprio noise, você tem um animation speed aqui, que se eu botar um 5, por exemplo, der um play, eles já vão começar a subir e a descer aqui, por causa de ter animado esse noise aqui. Ó, essa animação do noise reflete ali nas pecinhas. Aí o legal de você saber isso é que você pode usar até o After Effects para criar uma própria textura para você e usar para animar isso daqui. Porque às vezes você consegue um resultado mais tranquilo lá no After Effects. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou salvar o projeto aqui desse modo e vou lá no After fazer uma textura para me animar esse sobe e desce aqui, substituindo aqui no shader, essa aba shader aqui. Então aqui no After Effects eu vou criar uma nova composição. Essa ali eu vou chamar de padrão 01. Vou criar um tamanho custom de 1000 por 1000 pixels. Square pixels, 30 frames por segundo. Duração aqui, fazer menos segundos, fazer em torno de uns 5 segundos. Ok. Aqui eu vou criar um novo sólido. Apertar em Make Composize para fazer o tamanho da composição. E aqui de textura, um padrão que eu acho interessante para a gente criar, para controlar lá as pecinhas, é aqui na simulação a gente tem esse Wave World, que se a gente der um play aqui, a gente já vê essa simulação de onda aqui. Imagine isso aqui empurrando aquelas pecinhas para cima e para baixo, né, de uma forma bem orgânica. 25 segundos eu quero aumentar isso aqui, eu vou chamar o Ctrl K, o Command K, para aumentar os segundos aqui. Acho que eu vou colocar mesmo 15 segundos que eu tinha feito antes. Deixa eu só diminuir o zoom aqui embaixo e estender meu layer até o final lá de novo, para a gente ver durante bastante tempo aqui o padrão acontecendo. Então, isso aqui é a visão de lado, o wireframe. Se eu selecionar aqui e vir aqui no efeito, eu posso mudar isso para a visão de cima. E aí ele vai me mostrar isso numa versão preto e branco. Ó. E aqui que a gente pode controlar para criar um padrão preto e branco, né? Para controlar lá nossas pecinhas. Então, eu vou abrir aqui o Weight Map. A gente pode mexer no brilho, tem um contraste. Aumentar um pouco de contraste para a gente poder ter pecinhas bem embaixo, bem em cima. Daí a gente pode forçar, né? Porque onde for branco, a pecinha vai ficar mais alto possível. Onde for preto, ela vai ficar bem para baixo. Tem aqui um gama que a gente pode suavizar as bordinhas. Aqui na própria simulação a gente pode de repente aumentar a grade ou diminuir para fazer alguns padrões diferentes. Eu vou aumentar para dar um pouco mais de resolução. Vou aumentar para 100 a gradezinha. Vai ficar um pouco mais suave ali. Tem a velocidade da onda, então isso aqui se você fazer um RAM Preview, você vai ter a velocidade. Daí dependendo da música, alguma coisa assim, você pode fazer variações de velocidade nisso. E ela vai fazer mais rápido ou mais devagar. Aí a gente tem aqui algumas opções de reflexo nas paredes. Se eu colocar All, ele vai bater aqui na parede e vai começar a voltar para o lado de dentro. Ó. Começa a entrar uns padrões meio diferentes. Então eu vou bolar um padrão aqui e daí eu já
deixo aqui e mostro aqui os parâmetros que eu usei. Então agora eu produzi o meu padrão, vou dar um play aqui para vocês verem como eu fiz. Então eu procurei fazer umas ondas maiores aqui, com o centro pulsando, né? Aqui vocês podem dar uma olhada nos parâmetros que eu usei. Deixei todos eles abertos aqui. Eu fui mexendo, indo no olho, né? Mas no fim foi isso que eu acabei gostando para colocar lá de teste. Agora, o que eu quero exportar disso daqui é um loop. Então, pode ver que a partir do frame 0 ele começa de cinza e depois ele começa a entrar uma certa repetição. Então, o que eu preciso fazer é exportar um padrão dessa repetição e daí a gente cria um filme em loop. Então, uma coisa que eu posso fazer é usar o page up e page down e até eu ver um frame específico. Ó, por exemplo, a hora, não sei se vocês estão vendo a mesma coisa que eu, mas tem uma hora aqui que eu vou num frame que ele fecha aqui esse círculo do meio. Posso até bater uma foto dele para mim depois poder comparar. E vou arrastar esse coisinho aqui, segurando o Shift, Work Area, né? Para trancar aqui naquele frame. Aí eu vou passando meu cursor até eu achar um frame parecido com aquele de novo. E daí posso puxar o outro lado, segurando o Shift ali para trancar. Aí agora eu vou fazer um preview só dessa área e fico assistindo aqui para ver se emenda bem uma parte na outra. E parece que a repetição está funcionando bem. Aí a gente pode usar isso como loop lá das nossas pecinhas. Então eu quero exportar uma sequência de imagem disso daqui. Então já vou deixar marcado o começo e o fim. Vou ali em Composition e Add to Render Queue. Aí ele vai adicionar aqui na listagem. Eu só vou trocar aqui, em vez de lossless, eu vou trocar para uma sequência de PNG. Ok? Aqui eu vou dizer onde salvar essa sequência. Vou criar uma nova pasta aqui chamada Render Padrão. Padrão 01, PNG, sem subfolder nenhum e só salvar. Best Settings, ok. Só apertar em Render e esperar o render acabar e vamos testar lá no Cinema 4D. Então voltando agora aqui para o Cinema 4D, a gente pode colocar esse material ali em cima, né, para poder aplicar aqui dentro da aba Shading. Aqui no Shader a gente pode apontar um color, luminância, pegando aqui de algum outro material. Então eu vou criar aqui um novo material, vou dar 2 cliques, vou chamar isso aqui de Shader, só para dar um nome para ele. E aqui na aba Color eu vou clicar aqui na Reticências e chamar aquele loop ali que eu tinha feito. Clicar aqui no primeiro frame, dar um abrir. Ele vai perguntar se eu quero fazer uma cópia, eu vou dizer que não. Vou clicar aqui no endereço que ele me deu e avisar só que isso aqui é uma animação aqui na aba Animation, apertando aqui no botão Calculate. Só que como a gente fez um loop, aqui no modo, eu vou avisar para ele também que é um loop. A gente vai ter essa textura, deixa eu mostrar a animação aqui em loop. Vai ter isso dentro desse canal Color aqui, ó. Vou cancelar essa animação. Agora eu posso colocar essa textura shader em cima do cloner só para mim poder enxergar onde que a gente vai colocar a textura. Só que enquanto tiver essas duas aqui a gente não vai poder fazer isso. Então eu vou mover eles por enquanto para o cilindro ali, só para a gente poder ver essa textura do cloner em vez daquelas duas. Depois eu trago de volta. O cilindro está escondido, não vai mostrar. Então eu vou clicar agora aqui na bolinha do shader. Vou mudar a projeção, em vez de UVW Mapping, vou mudar para frontal. Frontal não, desculpa, flat. Flat ele vira um plano. Se eu entrar aqui no modo de edição de textura, deixa eu só selecionar aqui o cloner, a gente consegue enxergar o plano. Agora esse plano eu posso usar as ferramentas normais ali, colocar ele mais para cima. Começar a arrastar ele aqui para cima. Eu posso girar ele, então eu vou pegar minha ferramenta de rotação. Começar a girar. 90 graus. Eu nem precisava ter movido, eu vou vir na visão F2 para ver por cima. Só que como eu só estou enxergando o modo de linhas, eu vou mudar o display para Garald Shading. E agora eu posso pegar minha ferramenta de mover aqui. Começar a mover minha textura. Às vezes o mouse fica meio contrário.
É só ir arrastando um pouco de paciência que consegue encaixar. Vou pegar minha ferramenta de escala e agora começar a escalonar essa textura até ela ficar grande o suficiente para caber tudo aqui. Mover de volta. Perdi a seleção do cloner. Acho que minha máquina deu uma travada, vou ter que fazer o processo de novo. Agora eu encaixei a textura aqui em cima, visto de cima, então vou voltar para o F1, a gente vê agora a visão de perspectiva. Posso sair do modo de edição de textura, voltando ele para o Model Mode. E agora, vou salvar o projeto. Se eu der um play, ainda não está funcionando. A gente tem que apontar aqui no Shader, na aba Shading, está voltando a apontar esse Custom Shader. Então a gente quer pegar o Color daquilo ali. Então se eu trocar aqui para Color, ele pede um material, né, um Texture Tag. Eu vou pegar essa textura, colocar ela aqui dentro. Agora a gente vê que ele está funcionando, né? Se a gente der um play, a gente vai ver que ele vai subir e descer as pecinhas de acordo com aquele material. Inclusive as cores que a gente botou lá da textura, ele aplica também em cima, né, deles ali. Então agora a gente pode fazer um ponto de vista aqui de uma câmera para a gente pegar esse loop. Então eu vou criar um target camera, daí assim eu tenho uma câmera e tenho um nulo ali que a câmera vai estar sempre olhando para ele. E eu quero fazer essa câmera ficar girando em volta desse círculo. Então eu vou precisar de um círculo para mim criar um caminho para essa câmera. Crio um círculo, vou trocar o plano dela para XZ, para ela ficar deitada. Deixa eu só subir aqui no eixo Y para a gente enxergar ela. Então agora eu vou selecionar aqui a minha câmera e vou aplicar aqui nos tags um tag chamado Align to Spline. E eu posso mandar essa câmera alinhar pelo círculo. Então é só arrastar o círculo dentro dessa propriedade Spline Path e ele já vai grudar ali no círculo. E aí se eu mexer aqui essa posição, minha câmera anda em volta daquele círculo. Então eu posso selecionar o círculo, começar a aumentar ele. Posso reposicionar onde eu quiser. E ele vai estar sempre olhando para o centro por causa do câmera target. Se eu olhar agora pelo ponto de vista da câmera, eu posso olhar para ver como é que está ficando a animação. Se eu mover o câmera target, eu posso fazer com que a câmera olhe para algum outro ângulo. A gente pode também mudar o tipo de lente da câmera, então vou selecionar a câmera, vim aqui em Focal Length e vou usar uma Super Wide. Aí eu posso também chegar um pouco mais próximo, quem sabe, então eu vou pegar o círculo, né? Lembra que ele que é o que manda, vou começar a baixar o círculo para enxergar mais de perto aqui. Deixa eu dar um play para ver a altura. Quem sabe agora a gente pode pegar o câmera target e também começar a baixar um pouco em Y, ali um pouco mais para baixo, para a gente enxergar mais o que realmente importa aqui, né? Agora eu vou só configurar a altura aqui da câmera, movendo o círculo para baixo. E o câmera target para cima ou para baixo. Só que se eu vim agora aqui no círculo, quer dizer, no Spline, Align to Spline, e a gente for animar a posição, tem hora que ele vai quebrar o eixo porque a animação do câmera target não está acompanhando a câmera. Então a gente teria que fazer uma animação também para o câmera target. Mas primeiro eu vou fazer a da câmera. Então eu sei que na câmera o frame 0 que eu vou registrar a posição em 0%. Vou lá no último keyframe e vou colocar 99%. Para a gente poder fechar o loop, que daí a gente, para não repetir o primeiro frame ali. Então se eu der um play, a gente tem a câmera girando. Só que tá vendo que ela tá dando uma acelerada e uma freada. Eu quero tentar montar um movimento contínuo. Então eu vou clicar e arrastar aqui para selecionar aquele keyframe. E aqui na interpolação, em vez de spline, eu vou mudar para step. Mesma coisa que aquele último. Seleciono clicando e arrastando e troco para step. Aí isso faz com que ele tenha uma movimentação... Step não, é linear. Deixa eu só ver se eu não mudei nada aqui. Ele vai de 0... Esse meu keyframe perdeu o primeiro valor, 0. Ah, ele ficou como step.
Não é o step, é o linear. Agora sim. Então era linear nos dois keyframes. Agora a gente tem uma movimentação mais constante. Só que dá de ver que o centro da câmera está olhando ali para o câmera target e ele está parado sempre no mesmo lugar. Então o que a gente pode fazer para resolver isso é criar também uma animação com câmera target. Então também vou criar um círculo para ela. Eu vou chamar isso aqui de círculo câmera. Vou duplicar ele segurando Ctrl e arrastar e eu vou criar um segundo círculo chamado círculo target. Então eu vou colocar também um tag de align to spline no target e aqui nesse target eu vou arrastar o círculo. Aí agora o nosso target vai estar grudado ali no nosso círculo. Só que os dois estão no mesmo lugar, então eu posso pegar o círculo do target e girar ele uns 180 graus aqui para fazer com que a câmera visualize para outro lugar. Deixa eu ver onde é que está esse círculo. Ah, ele estava na mesma altura aqui. Deixa eu só botar ali de novo, acho que eu perdi círculo target. Ok. Deixa eu só esconder um pouco os clones aqui para a gente ver onde é que está. Vou esconder também o cilindro, só para ver a movimentação aqui. Então eu tenho o meu nulo, que é o câmera target, preso ali todo mundo no mesmo lugar. A câmera ela já está girando, ó, só que dá de ver que o nulo fica preso. Então eu quero fazer o nulo girar também, então vou selecionar o câmera target. Vou clicar ali no tagzinho e vou animar também a posição desse cara indo de 0 até 99%. Criar um outro keyframe. Vou selecionar os dois keyframes e mudar para linear, para ele também ser constante. Só que agora a nossa câmera vai ficar parada, né? Para a gente fazer a câmera ficar vendo o eixo invertido, eu posso agora selecionar o Circle Target e girar ele para algum outro lado. Ó. Girar, de repente, 180 graus. Aí a câmera vai estar sempre olhando para aquele outro ponto de vista. Se a gente quiser, a gente pode pegar o círculo target ali e diminuir o rádius dele, caso queira que a câmera olhe mais para baixo ou mais para cima, né? Então, vamos olhar pelo ponto de vista da câmera. Deixa eu desligar, voltar a ligar de novo aqui os objetos e fazer um preview para a gente ver. Agora eu vou selecionar o Circle Target e testar o rádius aqui para ver se fica um pouco melhor. Ainda não configurei o tamanho da visualização, eu vou entrar aqui no Render Settings e trocar aqui o preset para 1280 por 720, então eu vou usar esse preset aqui HDV. Eu vou renderizar em 25 frames por segundo para a gente economizar alguns frames, só que eu tenho que mudar isso no projeto também, então eu vou ali em Edit, Project Settings e vou botar 25 FPS também. Então o projeto está em 25, o frame rate está em 25. Só vou ver se eu preciso recalcular aqui o frame rate na animação, não calculate, para ele atualizar também a nossa textura aqui para 25 FPS. Para a gente manter o loop certinho também. Opa, me parece que não fechou o loop. Ah, porque a gente tem 90 frames, né? Que voltou para 75. Então deixa eu voltar a 90 e ver se agora vai fechar. Opa, então não é 90. Ah não, o loop fechou, é só a animação é que não... Então eu vou ter que estender um pouco a animação. Eu vou vir aqui em Window, vou vir em Timeline e vou estender toda a animação que eu tiver aqui, vou selecionar e vou puxar até o frame 90. Vamos ver se a gente acerta o loop agora. Agora dá de ver que não tem o pulo. Bom, então eu vou salvar o projeto e agora a gente pode voltar com esse material. Então eu vou selecionar esses dois materiais aqui, colocar eles de volta. Se a gente fizer um render, a gente vai ver que tem já as pecinhas. Agora a gente pode começar a configurar a parte de render mesmo. Então o que eu vou fazer vai ser criar uma luz. Essa luz está aqui no centro, eu vou sair da visão da minha câmera
e olhar aqui de fora, começar a subir minha luz. Só que eu quero que ela tenha uma sombra um pouco melhor. Eu só não estou vendo ela, acho que eu filtrei ela, vou vir aqui em Filter e habilitar a luz, para eu poder enxergar ela. Aqui na minha luz eu vou habilitar aqui na aba General, a aba Shadow eu vou mudar para Area Shadow, para a gente ter uma sombra. Só que quando ele vira Area Shadow, ele sempre aponta o eixo de iluminação para o eixo Z, então eu vou girar ele para baixo, 90 graus aqui. E aproveitando que eu posso mudar também o formato da minha luz, em vez aqui do formato Omni, eu vou botar Area, que daí eu posso fazer a luz num formato meio retangular assim. Isso ajuda mais para a gente ter luz ali nas nossas formas. Eu quero também ligar para ela aparecer no reflexo. Então aqui no Details eu vou ligar Show in Reflection. E daí quando a gente ligar o reflexo desses materiais, a luz vai aparecer aqui. Eu também quero que ela tenha um fall off para ela ir perdendo intensidade à medida que vai se distanciando. Então aqui embaixo no fall off eu vou ligar esse que é o fisicamente correto e vou aumentar o fall off da minha luz até aqui assim. Então esse aqui é o limite máximo da minha luz. Para mim não ficar enxergando todas essas linhas, eu vou vir aqui em Filter e filtrar minha luz, só para não ficar sendo exibido. Mas se eu olhar pelo ponto de vista da câmera e fazer um render, agora a gente tem aquela luz vindo de cima e projetando sombra, né, daquele lado ali. Agora o que eu quero fazer é configurar um material um pouco melhor para isso daqui. Então eu vou editar o material que já está associado com a parte normal ali do projeto. Parte normal ali do objeto. Então aqui em Color eu vou escolher uma cor, um azul meio escuro aqui perto de cinza. E aqui na aba Reflectance eu quero habilitar um reflexo nele. Então eu vou vir aqui na aba... Eu vou aqui no botãozinho Add e vou adicionar um Backman. Só que eu quero que esse primeiro reflexo que eu vou colocar reflita bem nas bordas. Então eu vou mapear ele aqui embaixo no Layer Fresnel. Vou colocar ele no modo de Electric e vou usar um preset aqui de vidro para ele rebater bem nas bordinhas. Se a gente fizer um render aqui, um pedacinho, a gente vai ver que a gente vai já começar a ter um pouco de reflexo. Só que o legal agora da aba Reflectance é que a gente pode empilhar vários outros tipos de reflexo. Eu quero aumentar um pouco esse roughness aqui, só para ele borrar um pouquinho o nosso reflexo. Vou usar aqui uns 25%. Deixa eu chegar perto para a gente ir vendo um render mais de perto. Eu vou ligar esse Interactive Render, que daí a gente pode ficar vendo o render trabalhar enquanto vai fazendo as alterações aqui do reflexo. Então, vou voltar aqui no Reflectance, posso adicionar mais um reflexo, vou adicionar mais um Backman, só que esse eu vou deixar refletindo 100%, só que eu vou baixar um monte a opacidade dele, então eu vou ter um pouco mais de reflexo aqui na cara do objeto, só que eu também vou aumentar um pouco esse roughness para ele ficar um pouco mais borrado. Esse eu vou aumentar um pouco mais. E vou diminuir um pouco mais a transparência, para ele ficar bem sutil. Eu estou vendo que ele está bem granulado. Aqui embaixo tem um Layer Sampling. Eu vou aumentar um pouco esse Sampling Subdivision. Em vez de 4 aqui, vou aumentar para uns 7, 8. A gente vai ver que ele vai melhorar um pouco o sampling desse reflexo aqui. Acho que 8 talvez seja até demais. Vou experimentar um 6. Acho que ficou melhor. Deixa eu ver se de repente eu aumento um pouquinho nesse outro layer aqui. Também, como a gente botou um pouco do roughness. Vou aumentar um pouquinho aqui também. Deixar um pouquinho mais lisinho. Se a gente fizer um render melhor. Apertei aqui o botão de render. Deixa eu desligar isso daqui. Aí a gente consegue perceber melhor aqui o reflexo. Acho que para a gente acelerar um pouco o render, quando a gente começa a usar esse sampling, essas áreas shadow, o physical render eu acho que renderiza um pouco mais rápido esse tipo de detalhe. Então eu vou entrar no render settings e vou trocar meu renderizador para physical, e aqui na aba physical só ver se ele está em low, e ok.
Se eu fizer um render agora dessa área, ele vai começar a usar o renderizador físico e esse granuladinho aqui ele renderiza um pouco mais rápido, né? Então vai ser melhor para nós. Outra coisa que a gente pode começar a fazer é ligar desfoque de câmera. Então vou voltar para a visão da câmera. E aqui na aba Details eu vou ligar para ele ter um desfoque de profundidade. Então vou ligar isso daqui. Deixa eu só ver até onde que está o nosso foco. O foco da câmera é o centro dela. Um modo interessante de a gente acertar o foco da câmera, olhando pelo ponto de vista dela, a gente tem aqui na aba Object esse Focus Distance. Se eu apertar essa setinha e, por exemplo, eu quero manter o foco aqui no meio, posso clicar aqui, ele já mede a distância. Se eu sair do ponto de vista, ó, dá de ver que ele trouxe o foco da câmera ali. Só quero botar um pouquinho mais no meio, pegar bem no meio aqui do projeto. Só que daí esse final aqui, que é esse detalhe, eu vou trazer um pouquinho mais para fora aqui. Ok? Agora se a gente olhando vai ter o foco ali sempre no meio do projeto. Para a gente ligar a profundidade de câmera é só vir aqui no Physical, ligar o Depth of Field. Vou aproveitar e ligar o Motion Blur também. Só que eu vou baixar um pouco essa subdivisão só para ficar um pouquinho mais leve o render. Vou baixar para 3, 1 só já tá ok. Aí aqui na câmera eu vou vir em Physical e vou mudar aqui para Movie Camera, para ele ter como se fosse câmera de vídeo em vez de uma câmera de foto. Deixa eu fazer um render para ver como é que está ficando, com uma profundidade de campo, porque daí talvez dependendo da escala da nossa cena a gente possa diminuir esse f-stop e ele vai começar a ter mais profundidade de campo. Eu vou forçar bem para tentar ter um número já bem alto, vou pegar um 1 e vou começar a fazer um outro render. Só que para ter mais desfoque eu vou renderizar essa parte aqui de baixo, provavelmente está mais fora da câmera, para ver o tanto que está desfocando. Então não está desfocando ainda muito, eu vou baixar até mais de 1, então eu vou botar 0,1 e vou fazer um outro render aqui desse cantinho, que está meio longe da câmera. Agora com 0,1 a gente vê que está desfocando bem mais. Ó. Deixa eu fazer um outro render ali do centro e aqui da parte de fora para a gente ver o desfoque de profundidade. Ok, a gente tem bastante desfoque agora. Vou salvar o projeto e agora eu vou criar um material aqui para o nosso cilindro. Então eu vou criar um new material e eu quero um material sem reflexo nenhum, não quero que ele apareça muito. E vou mudar o model aqui para esse Lambertian mesmo, só aumentar um pouco mais a difusão e botar uma cor bem escura aqui. Pegar uma tonalidade um pouco de azul, mas bem escuro. E vou colocar isso aqui no nosso cilindro. Vou fazer um teste de render. Aqui só uma região aqui. Ver como é que ficou a cor ali de fundo. E ok. Agora para a gente ter um pouco mais de reflexo, talvez nas pecinhas aqui, eu vou criar um objeto Sky. Então eu vou ali em Create, Physical Sky e vou criar um Physical Sky. Dando 2 cliques no Physical Sky eu posso carregar aqui um preset. Pegar um preset aqui com nuvens, quem sabe. Okay, só para a gente ter um pouco mais de cor e algum objeto para refletir. E para o objeto enxergar um pouco melhor isso daqui, eu quero baixar esse nosso cilindro para a altura mais ou menos ali da câmera. Então eu vou selecionar o cilindro e vou baixar ele aqui um pouquinho, tamanho, e colocar ele um pouquinho mais para baixo, ó, logo acima da câmera. Daí a luz do céu vai invadir um pouco mais aqui no meio. Vamos olhar pela visão da câmera, só para ver se não está passando aqui no final do render. E agora sim. Deixa eu só ver se eu não estou aqui na saída. Para renderizar mais rápido, eu vou trancar a proporção. Eu vou dividir isso aqui por 2, só para a gente ter um número um pouquinho menor. Dizer para não salvar nada. E fazer um render to picture viewer aqui, deixar renderizando para ver como é que vai ficar esse primeiro render. Então, após o término aqui desse primeiro render, uma coisa que eu percebi que o Motion Blur aqui está muito borrado, isso eu quero reduzir um pouco vindo aqui na câmera e baixar um pouco esse Shutter Angle. Em vez de 180, eu vou dividir por 2 para ele ficar com a metade. Quem sabe dividir por 2 mais uma vez, 45, que daí o blur não fica tão distante e não vai ficar assim tão borrado. Eu queria restringir mais a luz só mais aqui no meio, então deixa eu minimizar isso daqui, vim pela visão do lado, deixa eu só salvar o meu projeto.
E vou voltar aqui ver a minha luz. Então aqui em Filter, vou habilitar a minha luz. E vou selecionar ela aqui em cima para diminuir essa área de fall off dela. E deixar ela mais só aqui no centro, assim. Deixa eu ver pela visão aqui da câmera de novo. Deixa eu voltar aqui no render. Outra coisa que a gente pode fazer na câmera, agora aproveitar que a gente está com o Physical Render, eu vou vir na câmera e vou botar um pouco de vinheta aqui, ó, a intensidade da vinheta. Vou colocar uns 45% e um pouco de aberração cromática, que isso que deixa um pouquinho mais realista o nosso vídeo. Vou colocar uns 90% de aberração cromática. Então, vou fazer um salvar aqui. O nosso material amarelo aqui também não está brilhando muito, então eu vou dar 2 cliques aqui no nosso material amarelo. Vou vir aqui em luminância e ligar uma luminância para ele. Só que eu vou trocar a cor aqui também para um amarelo. Ele vai iluminar bem com essa cor. Posso tirar esse item Reflectance, posso tirar esse Color aqui também. Aí fica bem visível aqui, só um amarelinho, sem sombra nenhuma. Então eu vou salvar o projeto e vou fazer mais um render agora para ver o que acontece dessas alterações. Uma coisa que eu quero fazer aqui é erguer um pouco mais a câmera, então eu vou selecionar aqui o meu círculo da câmera, vir nas coordenadas, subir um pouco mais o ângulo e quem sabe diminuir um pouco o tamanho do radius aqui, para a gente ver um pouco mais de cima. Eu quero tentar focar mais aqui no meio e não deixar tanto teto aqui. Quem sabe diminuir também o círculo, o radius do nosso círculo, para olhar mais de baixo ainda. Descer mais um pouco com o círculo da câmera. Deixa eu descer mais um pouco o círculo aqui do centro, para a gente focar bem, ter bem um primeiro e segundo plano bem definidos. Acho que dá de chegar um pouquinho mais para baixo. Agora eu não enxergo muito do teto, então agora chegou um ponto que eu vou ter que subir o círculo target aqui. Agora talvez a gente tenha uma cena um pouco mais definida. Voltando aqui no último render, eu quero deixar um pouco talvez mais escuro esse azul, então eu já vou entrar aqui no material e aqui no color, vou mudar ele para mais escuro. Também vou vir aqui no Reflectance e eu quero explorar um pouco mais esse reflexo, esse material reflexivo. Então eu vou começar vindo aqui nesse especular, e esse aqui é só aquele brilhozinho da ponta, esse aqui eu estou pensando até em excluir, então eu vou vir aqui e vou remover esse layer, vou deixar só os reflexos mesmo. Então eu tenho aquele primeiro que é aquele Beckman com Fresnel. Eu posso aumentar aqui, sabe, um pouco mais a força desse reflexo aqui. Ele refletir um pouco mais nas bordas. Aí eu tenho esse segundo reflexo que é esse Beckman. Esse aqui eu posso talvez aumentar um pouco mais a intensidade do reflexo. E talvez eu possa adicionar mais um para fazer um reflexo diferente, quem sabe o anisotropic. Esse tipo de reflexo a gente consegue deformar ele. Então a gente tem várias possibilidades com esse Fresnel. Vou chutar aqui alguns parâmetros. Por exemplo, colocar aquele no modo circular, quem sabe esse lattice. Eu vou colocar ele num cubinho para a gente ver ele de outro ângulo. Agora aqui apareceu o que eu queria ver. Ver ele refletindo. Então a gente consegue ver o padrão aqui. Deixa eu experimentar o diagonal. O diagonal fica interessante quando bate ali o reflexo. Deixa eu botar aqui um scratch para colocar alguns arranhões aqui em cima. Deixa eu ver se eu consigo forçar um pouco mais esses reflexos. Deixa eu tentar aumentar a escala. Não. Acho que o valor original estava ok. Quem sabe testar aqui alguns. Como isso aqui é layer, a gente pode tentar testar um outro blending mode. Opa, deixa eu dar um Ctrl Z que eu acabei deletando.
vídeo normal, experimentar um Edge. Não, acho que vou deixar normal mesmo, só baixar um pouco a opacidade. Deixa eu botar como um Edge para ele somar com os outros ali que a gente já tinha feito. Mesma coisa esse daqui. Ok, a gente criou um reflexo meio diferente, bem brilhoso. Talvez aqui no Color eu vou deixar ele um pouco mais escuro para ver se só o reflexo aqui já fica legal. Deixa eu diminuir um pouco esse reflexo aqui também. Não vou deixar ele tão reflexivo. Ok, vou salvar o projeto. Deixa eu ver se a gente tem mais alguma coisa que a gente pode fazer. Eu não estava gostando muito do ângulo da câmera, troquei. O material que deixei mais escuro, mais brilhante. Vamos fazer um outro render agora para ver como é que está ficando. Agora que terminou o render, a gente pode comparar com o de antes, ficou um pouco mais interessante. Só que eu ainda estou achando agora claro demais, provavelmente por causa do monte de reflexo que a gente colocou. Então eu vou tentar baixar um pouquinho mais. Quem sabe esse reflexo principal aqui que a gente tinha aumentado demais. Esse segundo agora também vou diminuir um pouquinho. Não vou deixar esses reflexos muito fortes. Ok. Outra coisa é as cores. Eu não estou gostando muito desse amarelo. Eu vou trocar para uma cor um pouco mais viva. Tentar pegar um vermelhão aqui, um alaranjado bem mais forte, para ver se ele brilha um pouco melhor. Deixa eu fazer o teste de render só num pedacinho aqui. Outra coisa que eu percebi é que o render está começando a ficar um pouco pesado. O último render que eu tive aqui levou quase 5 minutos esse frame, então está começando a ficar muito pesado. Isso que eu estou com a metade do tamanho. Então, a coisa que eu vou começar a fazer é configurar a saída desse render para ficar um pouco mais leve. Eu vou vir aqui em opções e vou reduzir todos esses raios aqui, deixar ele com o valor mínimo e fazer um teste de render. A gente vai ver que vai ficar tudo bem mais leve, só que a qualidade também decai bastante. Agora eu vou começar a fazer testes de render aumentando um pouco. Vou aumentar esse Ray Depth para 1 e fazer mais um render. Vou aumentar o Shadow Depth para 1 também e fazer outro render. E vou ir aumentando isso daqui até eu achar um render curto o suficiente, mas que tenha uma qualidade interessante. Então agora eu gostei desse valor aqui, eu usei só 2 Ray Depths, um Reflection Depth de 1, Shadow Depth de 1, e já tive esse resultado, gostei desse resultado, tá? A gente vê a diferença antes para depois. E o valor, ó, de 5 minutos 08 para 53 segundos, então o isso por frame vai cair bastante e eu gostei também mais do resultado. Então deixa eu fechar isso. Uma coisa agora que eu tenho que resolver é essa questão desses pontinhos, isso é por causa do sampling do render. Para a gente aumentar isso, aqui no Physical Render, é só a gente mudar aqui o Sampling Quality, em vez de Low, para Medium. Só que daí ele já vai aumentar bastante o tempo de render. De 53 segundos, aí vamos fazer um render aqui para ver. Agora que terminou o render, a gente pode ver que ele subiu para 3,56, mas ele diminui bastante os pontinhos aqui. Se quiser mais, daí é só aumentar aqui para mais, né? Então, agora eu quero só fazer um render, configurar um render final e deixar renderizando para depois compor lá no After Effects. Então, eu vou mudar aqui o output para o tamanho normal de novo, vezes 2 aqui, 280 por 720. Vou mudar o frame range aqui para all frames, quero todos os frames. Vou clicar aqui no botão Save e vou mandar salvar minha imagem original numa sequência de PNG, 8 bits mesmo. E vou salvar isso aqui numa pasta chamada Render 3D. Vou chamar isso aqui de padrão 01. Salvar. Aí eu também quero alguns passos para mim poder melhorar o render lá depois, então eu vou ligar o Multipass. Vou vir aqui no botão Multipass e vou adicionar aqui um especular, um reflexo, quem sabe um depth da profundidade da câmera e o material
luminência para a gente ter separado só esse material ali da luminância para a gente poder fazer ele brilhar lá depois. Uma coisa que eu estava pensando agora, deixa eu só salvar antes de renderizar e olhar mais uma vez no Picture Viewer, eu estava querendo dar um pouco mais de distância para isso daqui, então eu estou pensando em colocar um pouco de atmosfera. Eu vou fechar aqui minha janela e vou vir aqui em cima e adicionar um Environment. Dentro desse Environment eu vou vir aqui na aba Object e vou habilitar esse Fog, para a gente ter como se fosse uma névoa aqui no meio. Só que a distância de 10.000 eu tô achando demais. Eu vou botar aqui uns 5.000. Aí a névoa fica um pouco mais perto. Deixa eu experimentar até uns 2.000. Isso, bem mais perto, dá de ver aqui um pouco melhor. Só que eu acho que agora eu exagerei. Deixa eu botar uns 2.500. Ok. A cor da névoa aqui a gente pode mudar um pouquinho também. Tentar fazer uma névoa um pouco mais avermelhada para combinar com aquelas luzes ali. Quem sabe diminuir um pouco a força, vou botar uns 80% só de névoa. Vou salvar o projeto e vou fazer mais um render, só que eu não quero fazer toda aquela saída, então vou voltar de novo só temporariamente, só para mim ver. Vou botar só Current Frame, dividir por 2. Opa. E vou desabilitar o Save aqui. Vou salvar mais uma vez e fazer um outro render. Agora sim, esse é o render que eu vou manter. A diferença é que essa atmosfera a gente vai ter mais profundidade na cena. Só que eu vou querer também renderizar ela aqui separada. Então, lá no meu Multipass, eu vou habilitar ela também. Aqui ligando esse Atmosphere Multiply. Então, tem um especular, reflexo, profundidade de câmera, o material luminoso, a atmosfera. Agora a gente pode renderizar o nosso final aqui. Vou voltar aqui esse vezes 2. Mandar renderizar todos os frames e mandar salvar aqui. O meu multipassos eu ainda não mandei salvar, então eu vou copiar esse mesmo endereço e colocar ele aqui embaixo e também mudar ele para PNG, só que 8 bits em vez de 16, não precisa ser tão grande assim. Só meu anti-aliasing aqui, eu vou usar um outro, vou usar esse Mitchell aqui. Só configurar aqui, ver se está tudo habilitado. No Physical ele está em Medium. Quem sabe para não demorar tanto, eu vou baixar um pontinho só isso aqui para 3, esse aqui em vez de 2 para 1 e esse aqui em vez de 5 para 3. Vou aumentar um pouco esse threshold aqui, quem sabe para uns 10%. Então só para deixar um pouquinho mais rápido, mas não perder tanto assim a qualidade, já que eu vou renderizar maior mesmo. Então aqui tudo certo. Saída tudo certo, só salvar, fechar e mandar apertar aqui no Render to Picture Viewer. Agora ele vai começar a processar os frames e é só a gente esperar o render e daí todo mundo vai estar lá esperando para a gente compor. Depois de renderizado, agora a gente pode levar esses frames lá para o After Effects e começar a compor daí o nosso projeto. Então aqui no After Effects eu vou importar aqui usando Multiple Files. Vou vir aqui na pasta onde eu renderizei, clico aqui em algum frame dessa primeira sequência e vim aqui em Import. Ele já importa ali e abre de novo a mesma janela. Então agora eu posso achar a próxima sequência. Passo de atmosfera, importar também. De Depth. Mais um passo. Agora é só importar todos os passos aqui. Dá um done e agora tenho todos eles aqui. Então vou selecionar aqui o meu padrão, só que eu percebi que ele está em 30 fps. Como a gente renderizou em 25, eu vou converter ele, trocando aqui embaixo, Interpret Footage. Trocar para 25 e dar um OK. Vou fazer isso para todo mundo. Agora que eu mandei todo mundo, eu posso clicar e arrastar aqui o meu padrão nesse íconezinho de nova composição e ele já faz uma nova composição aqui com a cena toda. E agora a gente pode começar a usar aqueles passos ali, efeitos, para tentar ressaltar um pouco mais a imagem. Então, deixa eu dar uma olhada aqui na atmosfera. Quem sabe profundidade. Estou dando 2 cliques em cima para ver o que tem cada um.
Eu vou começar usando esse Match Lume, que é a luminância, e tentar deixar isso ali mais brilhoso. Então eu vou clicar e arrastar em cima ali da própria imagem. E vou trocar aqui o Blending Mode em vez de normal. Vou usar, quem sabe, um Linear Dodge aqui. Deixa eu ligar e desligar para ver o que acontece. Aí de ver que acende um pouco mais. Só que eu tô achando que está muito claro ainda aqui. Talvez eu coloque um Curves aqui no nosso... Vou chamar isso de RGB. Isso aqui eu vou chamar de luminância. Só para me saber quais são esses layers, né? Então aqui no RGB eu vou chamar um efeito de Curves. Vou ali em Effect, Color Correction e Curves. E agora aqui em cima eu posso criar um ponto aqui para deixar um pouco mais escuro. Deixa eu me afastar um pouco. Quem sabe aumentar um pouco a claridade. Isso para dar um pouco mais de contraste aqui na nossa cena. Eu tô achando que está muito vermelho, eu vou começar a tirar um pouco de vermelho, vou vir em Red. Tira um pouco do vermelho, do fundo principalmente. Tirar um pouco de verde. Deixar um tom mais azulado. Metálico. E quem sabe para sugerir mais esse azul, vou vir aqui no canal azul e subir um pouco de azul nas sombras. Mas reduzir um pouco aqui do meio, assim. Já dá uma diferença. Agora aqui no meu canal de luminância, eu vou experimentar colocar um efeito de glow para fazer ele brilhar um pouco mais. Então eu vou lá selecionar aqui, em Effect, Stylize e Glow. Para o glow funcionar um pouco melhor, eu quero mudar aqui na aba Project, mudar a profundidade aqui de cor. Vou apertar Alt, clicar duas vezes em cima, deixar em 32 bits. Dá de ver que dá uma diferença ali no glow. Se eu não dá de ver pela fotinha, então, mas dá de ver que quando eu mudo para 32 o glow funciona um pouco melhor. Então aqui eu vou aumentar um pouco o radius desse glow. Quem sabe mexer um pouco no threshold para ver se mais alguns aqui brilham. Ok. Eu acho que eu posso botar uma vinheta um pouco mais escura aqui na borda. Então eu vou criar um novo sólido. Chama de vinheta. Fazer ele do tamanho da composição na cor preta. Vou dar dois cliques aqui na minha máscara redonda para criar uma máscara. Vou abrir aqui as opções da máscara, mudar para Subtract e aumentar o Mask Feather aqui para criar uma difusão aqui na minha máscara. Vou apertar T de transparência e baixar um pouco aqui a opacidade. Escurecer só um pouquinho mais aqui nas bordas. Pensando em acentuar um pouco mais o reflexo para ver o que acontece, então vou pegar o canal de reflexo, jogar embaixo da vinheta e mudar o Blending Mode dele para alguma dessa seção, experimentar o Edge. Deixa eu ligar e desligar para ver se brilha mais. Quem sabe experimentar o Color Dodge. Gostei mais do resultado, porque ele manteve mais escuro ali no fundo. Classic Color Dodge, não teve muita diferença. Linear Dodge, o brilho vai um pouco mais além. Então eu gostei mais do Color Dodge. Vou tentar fazer brilhar um pouco mais esse metal. Vou experimentar colocar um efeito de glow em cima desse reflexo também. E começar a baixar um pouco esse threshold para ele pegar mais área aqui. A gente começa a ver que ele brilha um pouco mais. E começa a aumentar o radius aqui. Ele queimar mais aqui, essa região. Deixa eu ver em outros frames. Só estou vendo que está um pouco forte. Eu vou tentar diminuir um pouco essa intensidade. Agora estou achando que está brilhando demais. Vou vir aqui no meu canal RGB, que eu tinha colocado um Curves. Vim no RGB, tentar baixar um pouco o brilho aqui total da imagem. E o reflexo, em vez de Color Dodge, vou experimentar o modo Screen para ver se ele fica um pouco mais suave. O Screen ficou um pouco fraco demais, experimentar um Edge. E quem sabe baixar um pouco a transparência. Aí fica um pouquinho mais suave. Agora eu gostei mais, não brilha tanto, mas mesmo assim fica com o glow branco em volta. A gente tem ainda um passo aqui de atmosfera. Esse aqui é legal que a gente pode colocar
ele aqui por cima e trocar o Blending Mode, de repente um overlay, ó, ele vai forçar mais a escuridão lá do fundo e iluminar mais aqui na parte da frente. Só que não precisa ser tão intenso, então a gente pode reduzir um pouco a transparência. O especular é um que a gente pode fazer brilhar também bastante, então vou colocar o especular aqui por cima, trocar o Blending Mode dele para Edge, e também vou colocar um efeito de glow nele. Deixa eu ver só ele isolado. Vou diminuir um pouco esse threshold, aumentar um pouco mais do glow e diminuir um pouco a intensidade. Quando aparece esses brilhozinhos ele vai ficar bem legal. Só que ainda está muito intenso, a gente pode baixar um pouco agora a transparência. E agora aqui por cima de todo mundo eu vou criar um novo Adjustment Layer. Vou chamar ele de CC, de correção de cor. E aqui eu vou colocar um efeito de Sharpen, para acentuar um pouco mais esses pontinhos. Sabe, um 5 de Sharpen. E vou colocar um efeito de Noise, para ele distribuir um ruído mais uniforme por cima da imagem toda, uns 5%. E depois disso vou colocar um Curves, para trabalhar um pouco melhor as cores aqui. Então vou tentar forçar um pouco mais o contraste, aqui no canal de RGB. Tentar deixar um pouco mais azulada a minha imagem, então vou subir um pouco o azul aqui nas sombras, baixar um pouco aqui no meio. No canal vermelho, quem sabe tirar um pouco o vermelho das sombras, mas tentar manter ele no brilho aqui das bolinhas. Brilhar bem forte. E no canal verde eu vou tirar um pouco de verde aqui para ficar mais com esse tom de roxo com vermelho. Agora sim, mais robótico. Estou só achando muito forte ainda essa atmosfera aqui. Não, acho que era o Luminance, esse brilho vermelho agora. Quem sabe se a gente reduzir um pouco a opacidade, a gente pode deixar um pouco mais suave esse efeito. E agora sim a gente pode renderizar o vídeo. Deixa eu renderizar em full. Tela cheia. Vamos ver como é que ficou. E agora essa é a visualização final. Só renderizar o vídeo e tá pronto. O legal dessa técnica é que só mudando de repente o modelo ali do meio e o padrão lá do After Effects você consegue resultados bem diferentes. Então para mim renderizar, eu vou vir aqui em Composition, vou adicionar o Adobe Media Encoder. Ele carrega aqui para mim. Aí eu posso trocar aqui o preset, né? Já está aqui em H264. Aqui eu vou escolher o preset que eu quero usar. Caso o vídeo é YouTube 720p HD. Aqui eu só vou colocar numa pasta. Vou chamar de render final. E dou um play. Eu espero ele terminar o render do vídeo.